Olá, meu nome é Brad Isaac. É com enorme satisfação que apresento o trabalho Maternidade e Trabalho Informal, uma análise do contexto das vendedoras ambulantes no litoral brasileiro. Esse trabalho é fragmento das informações produzidas na minha dissertação de mestrado sob a orientação da professora Juliana Camilo, que coordena o Núcleo de Estudos em Trabalho e Esporte aqui da Universidade Federal da Bahia, da qual faço parte. Antes de dar prosseguimento a essa apresentação, gostaria de fazer o convite a todos e todas que estejam assistindo esse vídeo para também ir assistir a nossa apresentação anterior, Apontamentos sobre o Trabalho Infantil no Litoral de Salvador, Bahia, Brasil. Nosso trabalho leva em consideração o contexto a qual estamos inseridos. Destaco que estamos localizados na América Latina, no Nordeste brasileiro, onde o sol e o calor servem ao interesse turístico. A cidade de Salvador é uma das capitais dos estados do Nordeste brasileiro, que possui cerca de 67 quilômetros de orla marítima, com características distintas entre elas. Essa introdução é fundamental para situar de que lugar, qual trabalho e quais trabalhadoras estamos falando. Lene Sato, uma das autoras referências da psicologia social do trabalho aqui no Brasil, escreve em sua dissertação de mestrado que o trabalho, principalmente o trabalho informal, muitas vezes só faz sentido no local que é executado. Além disso, essa contextualização é coerente com o desenho de pesquisa a qual propomos, já que se trata de uma pesquisa qualitativa que estabelece conversa com o movimento do construcionismo social e da teoria Torride. Essa pesquisa foi esculpida, foi moldada a partir das observações e conversas no cotidiano, estabelecidas entre as trabalhadoras e eu. Para falar da maternidade foram convidadas mulheres, mães de crianças e adolescentes, ou seja, aqui no Brasil a legislação compreende de 0 a 17 anos, e que essas trabalhadoras deveriam atuar como vendedoras ambulantes. Como apontamos na minha dissertação, são mulheres que carregam os seus próprios negócios pelas praias. Por se tratar de um litoral muito extenso, selecionamos duas praias situadas em bairros periféricos, onde possui como público principal os moradores locais, ou seja, tem um baixo nível turístico. Como resultado, foi possível notar a precariedade a qual estão submetidas essas trabalhadoras, que são historicamente marginalizadas. Essas trabalhadoras precisam enfrentar longas horas de trabalho, sem pausas e descansos adequadas, expostas diariamente ao sol e, em muitos casos, sem as proteções adequadas contra os raios solares. Então, a maioria dessas trabalhadoras, elas não fazem uso de protetor solar, não fazem uso de camisa de proteção UV, não fazem uso de alguma proteção na cabeça, como chapéus, bonés, também não fazem uso, geralmente, de algum calçado adequado. Então, muitas dessas trabalhadoras costumam trabalhar descalças, costumam trabalhar de sandalinha aberta. Então, ela fica muito exposta a qualquer resíduo que tem ali naquela areia, podendo ter um pedaço de vidro, algum cascalho, que possa aí ter algum prejuízo para sua própria saúde. Os equipamentos e estratégias de venda dessas trabalhadoras ambulantes, eles são adaptados. Por exemplo, a imagem que consta aí no slide mostra um cabo de vassoura servindo como um suporte para carregar os produtos que essa trabalhadora em específico utiliza. Também é muito comum observar nessas praias caixas organizadoras domésticas que servem como compartimento para armazenamento de produtos alimentícios, além de outras estratégias de adaptação aí para realizar o seu trabalho. Nessas adaptações criadas, há pouca preocupação com a própria saúde dessa trabalhadora. Então, muitas vezes há um peso muito grande que essas trabalhadoras carregam ao longo da sua jornada de trabalho, sem a preocupação então com seu próprio risco físico. Além disso, a gente percebe pelo processo de adaptação que há uma pouca preocupação em relação à própria conservação e cuidados com esses alimentos que são ali comercializados na praia. Nesses ambientes é comum a presença de crianças e adolescentes
realizando alguma atividade laborativa. Como característica social demarcada pela pobreza, a vida laborativa tem de início muito cedo. Além disso, presenciamos nessas praias a presença de mulheres que levam consigo, durante aquele momento do trabalho, as suas crianças. Então, tem ali a presença muito grande, como podemos ver aí na imagem, onde tem duas crianças e uma mulher sentada. Então, elas estavam ali laborando, estavam vendendo ali seus gelatos comestíveis, mostrando aí que não é possível estabelecer limites muito rígidos entre a maternidade e o trabalho. Há momentos que não há essa separação, então é necessário essa mulher desempenhar mais de uma jornada ali ao mesmo tempo. Além disso, é possível notar durante as conversas ali, né, no cotidiano dessas trabalhadoras que há uma prática de um retorno rápido ao trabalho após a maternidade. Então, uma das trabalhadoras com a qual tive uma conversa, ela relata que teve que retornar, que já retornou ao trabalho e sua criança, no momento da entrevista, possuía 3 meses de vida. Então, ela já tinha retornado ao trabalho nesse momento. Faltam políticas públicas que favoreçam essas trabalhadoras, como, por exemplo, creches e escolas que funcionem em tempo integral, pensando inclusive em atividades durante o final de semana, já que se trata de um período que exige maior presença dessas trabalhadoras nesses espaços. E aí, final de semana não funcionam creches e escolas durante nenhum período do dia, então essas trabalhadoras acabam sendo necessário contar aí com maior suporte social da família, ou acabam tendo que levar realmente suas crianças para esses espaços. Além disso, se pensar estratégias que proporcione o acesso a algum tipo de auxílio maternidade para essas trabalhadoras que atuam na informalidade, já proporcionando aí que ela se cuide melhor, né, depois da maternidade, como também cuide dessas crianças e adolescentes, dessas crianças especificamente recém-nascidas, considerando aí as orientações da própria Organização Mundial da Saúde do período de amamentação ideal de 6 meses. Por fim, é preciso que haja a valorização do trabalho nesse cenário para que ocorra aperfeiçoamento e capacitações, para que essas mulheres possam se relacionar melhor com o ambiente a qual se encontram, ao mesmo tempo cuidar do seu bem-estar físico, né, e psicológico, já que essas mulheres precisam se adaptar a esses ambientes. Por fim, gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA, da qual fazemos parte, e à CAPES por ser fomentadora do nosso trabalho. Agradeço a todas e todos que assistiram à nossa apresentação. Meu muito obrigado.